Imagine acordar daqui a alguns anos e perceber que você trabalhou duro, economizou sempre que pôde e fez tudo o que acreditava ser certo. Mas, mesmo assim, seu dinheiro vale muito menos do que hoje. Parece exagero? Talvez seja justamente isso que torna essa mudança tão perigosa. Ela não chega com sirenes, não aparece de um dia para o outro e quase nunca vira manchete. Ela acontece silenciosamente, enquanto milhões de brasileiros seguem suas rotinas sem perceber que o cenário econômico ao redor está mudando. E o mais curioso é que essa transformação já começou. A pergunta é: você consegue enxergá-la ou só vai perceber quando for tarde demais? Antes de continuar, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e diga se você acredita que a economia brasileira vai melhorar ou piorar nos próximos anos. Quero conhecer a opinião de quem acompanha este canal. Agora imagine uma banana. Parece uma comparação estranha, mas ela explica tudo. Se hoje uma banana custa R$ 5 e daqui a alguns anos custa 8, você pode pensar que a banana ficou mais cara. Mas existe outra possibilidade. Talvez não tenha sido a banana que mudou. Talvez tenha sido o dinheiro que perdeu valor. É exatamente assim que acontecem muitas das grandes mudanças econômicas. Elas não parecem um problema porque acontecem devagar, quase sem fazer barulho. Enquanto muita gente olha apenas para o preço das coisas, poucos percebem que existe um mecanismo invisível funcionando por trás de tudo isso. Um mecanismo capaz de alterar salários, investimentos, imóveis e até as oportunidades que existirão para as próximas gerações. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. Algumas pessoas conseguem se proteger dessa mudança, enquanto outras acabam pagando a conta sem nem perceber. Daqui a pouco vou mostrar qual é esse mecanismo invisível e por que ele pode influenciar diretamente o seu futuro financeiro. Mas antes, se você gosta de entender economia de um jeito simples e sem complicação, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana publicamos explicações fáceis que ajudam você a enxergar o que normalmente passa despercebido. Agora pense em outra situação. Imagine duas pessoas recebendo exatamente o mesmo salário. Ambas trabalham igualmente, mas, depois de alguns anos, uma consegue construir patrimônio enquanto a outra sente que está sempre correndo atrás do prejuízo. Como isso é possível? Será apenas uma questão de esforço? Ou existe alguma regra do jogo que a maioria nunca aprendeu? Guarde essa pergunta porque a resposta conecta tudo o que estamos vendo até agora e muda completamente a forma como você enxerga a economia brasileira. Agora chegou a hora de revelar aquele mecanismo invisível que mencionei há pouco. A maioria das pessoas acredita que a economia muda apenas quando acontece uma grande crise, quando o dólar dispara ou quando os jornais anunciam algum desastre financeiro. Mas a verdade é muito mais silenciosa. A maior parte das transformações econômicas acontece lentamente, quase como uma maré subindo. Você não percebe enquanto está acontecendo, mas, quando olha para trás, a água já cobriu tudo ao redor. Imagine novamente uma banana. Em vez de uma única banana, pense em uma plantação inteira. Todos os dias alguém retira uma banana dali, tão devagar que ninguém nota a diferença. No primeiro dia parece insignificante. Depois de uma semana, continua parecendo pouco. Depois de alguns meses, a plantação já está muito menor, mas como a mudança aconteceu aos poucos, quase ninguém percebeu o que realmente aconteceu. É exatamente assim que pequenas mudanças econômicas afetam o poder de compra das famílias brasileiras. Enquanto você trabalha para ganhar mais dinheiro, existe outro lado da equação funcionando o tempo inteiro. O custo de viver também está mudando. Alimentação, moradia, energia, transporte e até serviços digitais passam por reajustes constantes. Às vezes eles parecem pequenos individualmente, mas quando todos acontecem ao mesmo tempo, criam uma sensação muito comum, a de que o salário nunca acompanha o ritmo das despesas. E aqui existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Algumas mudanças parecem negativas no curto prazo, mas acabam criando oportunidades para quem consegue identificá-las antes da maioria. É justamente por isso que investidores, empresas e até grandes bancos acompanham cada pequeno movimento da economia com tanta atenção. Eles sabem que pequenas mudanças acumuladas podem produzir resultados gigantes no futuro. Antes de mostrar como essas oportunidades surgem, quero saber sua opinião. Você sente que hoje consegue comprar mais ou menos coisas com o mesmo salário de alguns anos atrás? Escreva sua resposta nos comentários. Quero comparar a percepção de pessoas de diferentes regiões do Brasil. Agora imagine que você está dirigindo em uma estrada durante a noite. A estrada parece reta, mas ela faz uma curva muito suave. Como a mudança é quase imperceptível, você continua seguindo em frente acreditando que está exatamente na direção certa. Só muitos quilômetros depois percebe que acabou em um lugar completamente diferente daquele que imaginava. A economia funciona de maneira muito parecida. Pequenas decisões tomadas hoje moldam o cenário financeiro de amanhã.
mesmo quando quase ninguém está prestando atenção. E existe uma mudança específica acontecendo no Brasil neste momento que pode influenciar salários, investimentos, imóveis e oportunidades pelos próximos anos. Na próxima parte, vamos conectar todas essas peças e entender por que algumas pessoas conseguem se antecipar enquanto a maioria só percebe quando as consequências já chegaram. Até agora, vimos que as grandes mudanças econômicas raramente acontecem de uma só vez. Elas se acumulam lentamente, quase invisíveis. Mas qual é, afinal, a mudança silenciosa que está acontecendo no Brasil? A resposta pode surpreender você. O país está entrando em uma fase em que o dinheiro circula de forma diferente, o crédito fica mais seletivo e cada decisão financeira passa a ter um peso muito maior do que tinha alguns anos atrás. Isso não significa que uma crise seja inevitável. Significa apenas que as regras do jogo estão mudando. E quem demora para perceber costuma pagar um preço alto. Imagine uma bananeira saudável. Ela continua produzindo frutos, mas agora recebe menos água. No primeiro dia, ninguém percebe diferença. Depois de algumas semanas, os frutos começam a crescer mais devagar. Com o tempo, a produção diminui. A árvore continua de pé, mas já não entrega o mesmo resultado. A economia funciona de forma parecida quando o dinheiro disponível para consumo e investimento passa a circular com mais dificuldade. É exatamente nesse ponto que muitas famílias começam a sentir que o dinheiro não rende. Não porque elas passaram a gastar muito mais, mas porque cada real precisa cumprir muito mais funções do que antes. A prestação da casa pesa mais. O supermercado parece mais caro. O cartão de crédito deixa de ser um aliado e passa a exigir ainda mais cuidado. Pequenas diferenças, quando acumuladas durante meses, transformam completamente a sensação de segurança financeira. Mas existe um detalhe interessante. Enquanto uma parte das pessoas enxerga apenas dificuldades, outra começa a procurar oportunidades. Empresas mudam suas estratégias. Investidores reposicionam seus recursos. Novos setores ganham força enquanto outros perdem espaço. É justamente durante essas transições silenciosas que surgem algumas das maiores oportunidades econômicas. A pergunta é: como identificar esses sinais antes da maioria? Antes de responder, quero fazer um convite. Se este vídeo está ajudando você a enxergar a economia de uma forma diferente, deixe o seu like agora. Isso mostra ao YouTube que vale a pena recomendar este conteúdo para mais pessoas que também querem entender o que está acontecendo sem depender de linguagem complicada. Agora imagine duas pessoas observando a mesma estrada. Uma olha apenas para o carro que está logo à frente. A outra observa toda a paisagem, as curvas, o clima e os sinais ao redor. Qual delas tem mais chances de antecipar um problema? Na economia acontece exatamente a mesma coisa. Quem observa apenas o preço de hoje costuma reagir tarde. Quem aprende a interpretar os sinais consegue tomar decisões com mais tranquilidade e menos emoção. E existe um indicador que resume quase tudo isso. Um indicador capaz de influenciar o custo dos financiamentos, o valor dos investimentos, o comportamento das empresas e até as oportunidades de emprego. Na próxima parte, vamos conectar esse indicador à vida real e mostrar por que ele pode afetar diretamente o seu futuro financeiro, mesmo que você nunca tenha investido um único real. Chegamos ao ponto em que todas as peças começam a se encaixar. O indicador que influencia praticamente tudo na economia brasileira é o custo do dinheiro. Quando ele muda, mesmo que você nunca tenha feito um investimento, sua vida também muda. Pense nisso como o coração de um grande sistema. Quando o coração acelera ou desacelera, todas as outras partes do corpo precisam se adaptar. Com a economia acontece exatamente a mesma coisa. Imagine uma enorme plantação de bananas. Cada agricultor depende de água para produzir. Agora imagine que, de repente, a água fique mais difícil de conseguir. Ninguém proíbe o cultivo. A planta cacao continua existindo. Mas todos passam a usar a água com muito mais cuidado. Algumas plantações conseguem continuar crescendo. Outras diminuem a produção. Algumas simplesmente deixam de existir. O dinheiro funciona de forma muito parecida. Quando ele fica mais caro para circular, empresas, consumidores e investidores começam a fazer escolhas muito mais seletivas. É por isso que você começa a ouvir com mais frequência palavras como financiamento, crédito, juros e investimentos. Elas parecem distantes da realidade de quem apenas trabalha e recebe um salário. Mas, na prática, influenciam praticamente tudo. Uma empresa que paga mais caro para conseguir dinheiro investe menos. Se investe menos, contrata menos pessoas. Se contrata menos, a concorrência por vagas aumenta. Aos poucos, uma decisão tomada em um único ponto da economia acaba chegando ao bolso de milhões de brasileiros. Agora vem a parte que quase ninguém explica.
Muitas pessoas enxergam essas mudanças apenas como problemas. Mas toda transformação econômica também cria novas oportunidades. Enquanto alguns setores diminuem o ritmo, outros começam a crescer. Novas tecnologias aparecem. Novos modelos de negócios surgem. Empresas que conseguem se adaptar ganham espaço justamente quando a maioria ainda está tentando entender o que aconteceu. Escreva aqui nos comentários uma única palavra: oportunidade. Quero saber quantas pessoas estão assistindo até este momento e, principalmente, quantas estão decididas a aprender antes da maioria. Os comentários ajudam este vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em educação financeira. Agora imagine duas capivaras atravessando um rio. A primeira olha apenas para a correnteza e decide voltar com medo. A segunda observa as pedras escondidas logo abaixo da superfície. Ela entende o caminho e atravessa com calma. O rio é exatamente o mesmo para as duas. O que muda é a capacidade de enxergar aquilo que não é visível à primeira vista. É exatamente isso que estamos fazendo neste vídeo. Mas ainda falta responder a pergunta mais importante de todas. O que uma pessoa comum pode fazer para não ser surpreendida por essa mudança silenciosa? Existe alguma atitude prática que realmente faz diferença? Na próxima parte, vamos reunir tudo o que aprendemos e mostrar como transformar conhecimento em decisões mais inteligentes para proteger o seu futuro financeiro. Depois de tudo que vimos até aqui, fica muito mais fácil entender por que tantas pessoas sentem que estão trabalhando mais e, ao mesmo tempo, conseguindo comprar menos. Não é apenas uma impressão. A economia muda constantemente, e essas mudanças acontecem de forma tão lenta que quase ninguém percebe enquanto elas estão acontecendo. É justamente por isso que elas surpreendem tantas pessoas. Mas existe uma boa notícia. Você não precisa prever o futuro para tomar decisões melhores. Basta entender os sinais antes da maioria. A economia sempre passou por ciclos. Alguns períodos favorecem quem consome. Outros favorecem quem investe. Alguns premiam quem assume riscos. Outros recompensam quem preserva patrimônio. O segredo nunca foi adivinhar o próximo movimento. O segredo sempre foi compreender as regras do jogo antes que elas afetem diretamente a sua vida. Volte à nossa plantação de bananas pela última vez. Imagine dois agricultores. O primeiro acredita que tudo continuará exatamente igual. O segundo percebe pequenas mudanças no clima, observa o solo, adapta a irrigação e muda a forma de cuidar da plantação antes que a produção diminua. Quando a seca finalmente chega, um entra em desespero. O outro já estava preparado. A diferença nunca foi sorte. Foi observação. É exatamente isso que acontece na economia brasileira. As grandes oportunidades e os maiores riscos raramente aparecem de repente. Eles deixam pequenos sinais ao longo do caminho. Quem aprende a enxergar esses sinais toma decisões mais tranquilas, evita erros comuns e consegue proteger melhor o próprio futuro. Agora quero fazer uma pergunta que pode mudar completamente sua forma de pensar sobre dinheiro. Se você descobrisse hoje que uma grande mudança econômica acontecerá nos próximos 5 anos, o que faria de diferente a partir de amanhã? Guardaria mais dinheiro? Investiria? Estudaria mais? Ou continuaria vivendo exatamente da mesma forma? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio muitos deles e gosto de ver como cada pessoa enxerga o futuro. Se este vídeo ajudou você a entender economia de uma forma simples, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui nós explicamos os assuntos mais importantes do mundo financeiro usando exemplos fáceis de entender, porque conhecimento só tem valor quando qualquer pessoa consegue aplicá-lo na vida real. E antes de ir embora, lembre-se da primeira pergunta deste vídeo. A mudança silenciosa na economia brasileira realmente existe? Sim. Mas ela não precisa ser um problema para quem decide enxergá-la antes da maioria. Informação, quando chega cedo, deixa de ser apenas conhecimento. Ela se transforma em vantagem. No próximo vídeo, vamos responder outra pergunta que milhões de brasileiros estão começando a fazer sem perceber. Por que seu dinheiro parece desaparecer cada vez mais rápido, mesmo quando seu salário aumenta? A resposta é muito mais surpreendente do que parece. E ela começa exatamente onde termina este vídeo.